Graça e paz, irmãos. É bom estarmos na casa do Senhor esta noite para continuarmos adorando o seu nome, porque a nossa vida é de adoração ao Senhor. Pelo menos deve ser. Pelo menos nós temos que ter uma vida de adoração aonde quer que nós venhamos estar. Nós precisamos estar com esse sentimento de adoração ao Senhor. O nosso Deus, Ele merece e Ele deve ser adorado. E nós estamos aqui para adorar o seu santo nome. Que o nosso louvor, a nossa adoração esta noite chegue às suas narinas como aroma suave. E que Ele receba toda a nossa intenção de adoração. E que todos que estão ao nosso redor possa ser impactado com a nossa adoração, para que vidas se rendam ao nome de Jesus e ao poder de Jesus. Queridos, na próxima sexta-feira nós teremos as nossas organizações missionárias. Então você que é homem, você que é mulher, você que é embaixador, mensageira, você não fique de fora desse momento da organização missionária. Você aprender mais um pouco acerca da vida cristã, você aprender mais um pouco acerca da sua própria vida, do caminhar do homem, do caminhar da mulher, do caminhar de cada um de nós na nossa faixa etária. E eu tenho certeza que será um tempo abençoado de Deus para as nossas vidas, e o Senhor vai estar nos abençoando. As mulheres estarão aqui, provavelmente recebendo uma irmã missionária. Como é o nome dela, minha irmã Lina? Me ajude aí. Irmã missionária Francine estará aqui compartilhando com as mulheres, e será um tempo de Deus para a vida de todas as mulheres, em nome de Jesus. Irá assim estar compartilhando aquilo que Deus tem feito na sua vida e através da sua vida também. Quero também convocar todos aqueles que têm o espírito jovem, né? Ser jovem, ele indifere da idade. Se nós formos para a categoria da juventude, através da nossa convenção batista brasileira, vai dizer que jovem é de 18 aos 35 anos. Mas eu tenho 47 e me sinto jovem, né? E por eu me sentir jovem, no próximo sábado eu estarei juntamente com os irmãos ali na Congregação Batista Filipenses, lá do pastor Rosivaldo. Vai ser a abertura do mês da juventude lá, e eu quero convidar você para também estar conosco lá no próximo sábado, às 19 horas, se eu não me engano, 19 horas, né? Então às 19 horas, provavelmente o irmão Lucas vai estar falando alguma coisa nos grupos acerca de alguém que queira ir para se encontrar aqui, para que nós possamos ir juntos, e será um tempo abençoado de Deus para as nossas vidas. Você que é pai, você que é mãe, que tem um filho ou uma filha que esteja na idade de adolescente e juventude, eu quero lhe dar um conselho: o melhor lugar para ele estar é na casa do Senhor. Não tem outro lugar. O melhor lugar para ele estar é na casa do Senhor. E vou lhe dizer mais: enquanto você tem o controle da vida dele ou dela, não pense que você queira conquistar o amor dos seus filhos fazendo concessões a ele, que você vai adquirir o amor. Eu digo sempre lá em casa que eu não estou preocupado com o amor do meu filho, dos meus filhos. Eu estou preocupado sem saber se eles me respeitam ou não me respeitam, porque se eles me respeitarem, eles vão me amar consequentemente. Os nossos pais não se preocuparam se nós os amavam, pelo contrário,
Ele procurou nos disciplinar e nos orientar no caminho da verdade, no caminho da moralidade e no caminho do respeito. E isso fez com que todos nós pudéssemos amar os nossos pais. Quem ama os seus pais aqui, diga aleluia. Então, nós amamos os nossos pais por causa disso. Então você precisa amar os seus filhos, mostrando para ele que o melhor lugar para ele estar é na casa do Senhor. Ainda mais este mês que nós iremos tratar muito dessa questão da adolescência e da juventude. Eu penso que a melhor escolha para você a cada semana é estar na casa do Senhor, para que os seus filhos conheçam a verdade do Senhor para as vidas de cada um deles. Então você que é pai, você que é mãe, você que é tio, você que é tia, você que tem um vizinho que está nessa faixa etária, convide eles para que todo mês ele possa estar aqui e durante esse mês eles sejam impactados pelas verdades acerca da juventude e quem sabe, queira Deus, que eles queiram viver nessa verdade e a vida deles seja transformada para a glória do Senhor. No domingo pela manhã nós teremos também a abertura do mês da juventude e os irmãos das congregações também estarão conosco aqui no domingo pela manhã. Então, nosso mês da juventude nós teremos uma abertura abençoada no próximo domingo pela manhã e você também está sendo motivados a convidar outros jovens. Porque a igreja precisa estar unânime. E aí eu digo que não é mais somente os jovens, é a igreja de Cristo. E quem é a igreja de Jesus aqui, diga aleluia. A igreja de Cristo precisa estar unânime, lutando pela fé evangélica. Nós não podemos nos amoldar com este mundo. Pelo contrário, nós precisamos transformar pela renovação da nossa mente. A nossa mente foi transformada pela palavra do Senhor e nós precisamos verdadeiramente transformar o mundo por essa renovação da nossa mente para a glória de Deus. Mas não sou eu que irei trazer a palavra de Deus esta noite, irei ministrar a palavra do Senhor. Está aqui entre nós dois jovens lá da congregação Batista Jardim Primavera, que é co-irmã desta igreja, filha desta igreja, que somos um só corpo agora, e Mike vai trazer a palavra do Senhor. Queria convidar Mike para vir aqui. Para mim é uma alegria muito grande esta noite passar o microfone para Mike ministrar. Mike, que é um jovem que chegou à igreja e chegou meio assim agitado, né? E se permitiu ser discipulado, se permitiu conhecer as verdades de Deus. Porque mudança de vida, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: se dá para quem se permite. Quem não se permite ser orientado pela palavra de Deus não vai gerar transformação. Só para quem se permite. E eu louvo a Deus que Mike se permitiu e hoje está casado, né? Porque todo mundo que se permite alcança a bênção de Deus para a sua vida, aleluia. E está casado com Emily. Fica aí, Emily, de pé. Ela está com vergonha, né? Vem cá, Emily, melhor. Emily, que também conheceu Mike na escola e foi amor à primeira vista, eu acho, né? Casaram. E Emily é uma mulher de fé. Um dia ela vai contar o testemunho do casamento dela. Viu, Emily? Depois você vai vir aqui contar o testemunho do seu casamento. Tava dura, lesa, lisa. Só não tava louca. Porque confia na palavra de Deus. E fez algumas atitudes assim loucas e Deus trouxe a resposta. Porque também se permitiram andar debaixo de uma direção e Deus fez algo sobrenatural na vida deles, que se contar, alguns dizem assim, não aconteceu isso. Um dia você vai vir aqui contar esse testemunho do seu casamento, que foi uma bênção.
E para nós é uma alegria, eu tenho a alegria de tê-los vocês como discípulos, como membros da igreja, que têm se dedicado tão fortemente, que têm vivido a semana inteira para Cristo. Mike é líder de embaixador do rei, Emily é líder de mensageira. E se vocês verem, ele sai catando um bocado de gente lá, e é menino e menina arrastando, né? Um desafio que foi colocado na mão deles. São líderes dos jovens lá também. Então olha quantas coisas estão nas costas deles. São jovens que estão dedicados à obra do Senhor. Jovens que têm vivido durante toda a semana para o Senhor. Essa semana eu estava em casa pensando e dizendo assim: eu tenho que mandar Mike e Emily segurar um pouquinho, né? Aliviar um pouquinho, saber qual é o dia que eles estão saindo para tomar o cafezinho, o sorvete como casal, né? Para a corda não quebrar, né? É necessário também, porque tem se dedicado de forma extrema ao Senhor e ao reino de Deus. E nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Vamos orar pela vida deles em nome de Jesus. Fique de pé, estenda suas mãos para cá, em nome do Senhor. Pai, nós louvamos pela vida deste casal jovem, ó Deus, que tem de forma sobrenatural se dedicado à tua obra, à tua igreja, Senhor. E nós louvamos ao Senhor pela vida deles. Te pedimos pela vida ministerial deles, ó Pai. Eles estão no seminário, Senhor, e nós louvamos ao Senhor, porque eles entenderam que precisa cada vez mais se preparar, ó Deus, para a tua obra, Senhor. Portanto, derrama, ó Deus, de forma continuada a unção dos céus sobre a vida deles, e que eles possam viver, ó Deus, o teu querer, o teu propósito nesta geração. Te pedimos que o Senhor use a vida de Mike nesta hora, Senhor, e que a palavra que o Senhor já colocou no seu coração, ó Deus, o Senhor traga a lembrança dele nesta hora, e nós como igreja possamos ser abençoados e edificados pela tua palavra. Nós te oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. A igreja pode sentar. Mike está com a palavra, pode apresentar sua esposa melhor. Amém, igreja. É bom estar na casa do Senhor mais uma vez. É bom estar na minha casa também, porque eu já sou da casa. Nós já entendemos que somos uma só família. Já entendemos que é só um povo. A diferença, Luca, é que nós estamos em lugares diferentes, em dias diferentes. Mas momentos como esse, de estar aqui com os irmãos, é muito bom. Tem sido bom viver ao lado do meu pastor. Nessa caminhada eu vim de uma igreja que também é irmã da gente, meu pastor. Eu vim da igreja da Batista Rocha Eterna, os irmãos conhecem, do pastor Ari. Ali onde eu me converti, ali onde eu aprendi realmente que o caminho era esse. E um período eu vim para estar com o nosso pastor, com a pastora Ilka ali na congregação. E minha vida mudou, sabe? Eu posso hoje dizer que eu sou um verdadeiro cristão, sou um verdadeiro servo de Cristo. E eu não posso estar fora daquilo que os meus pastores, os meus líderes estão propondo. Se o pastor falar assim: ó, Mike, nós vamos agora abrir uma congregação lá, vamos, pastor. Porque é assim, meus irmãos, começamos esse negócio de estar unidos antes um pouquinho. Porque meu pastor chegou com a novidade na congregação, falando: ó, minha igreja, nós agora vamos estar também ali pastoreando a PIB do Lobato. Eu falei: não é possível. A gente já não vê tanto esse pastor que viaja tanto, meu Deus. Agora temos que dividir. Amém. Somos um povo só. No final é um Deus. É uma palavra. Aqui, o que está sendo pregado aqui, está sendo pregado lá. Eu falei: não, glória a Deus. Mas só que de repente, Lucas, as novidades eram pouca. O pastor chega lá e fala: meus irmãos, vamos estar um período de oração. Eu falei: minha pró. Falei: o que é que o pastor quer? Eu comentava com Emily: ó, o pastor vai para os Estados Unidos, viu? O pastor vai viajar aí, vai deixar o negócio nas nossas mãos. E de repente o pastor falou: não, nós agora estaremos pastoreando lá a igreja Fonte da Vida. E o sentimento foi: vamos trabalhar. O que é que nós podemos fazer? Nós temos que trabalhar, irmãos. Nós estamos vivendo um mundo onde essa fé que nós temos está, em alguns momentos, se acabando. Nós vemos televisão, celular, Instagram, rede social.
algumas igrejas que têm feito coisas terríveis. Parece tudo menos igreja, mas aqui há um povo que continua com a mesma fé inabalável. E é isso que nós nos alegramos de saber que aqui, que lá em Filipenses, que na Primavera, que na congregação tem um povo que adora ao Senhor em espírito e em verdade. Isso é muito bom, estar no meio de um povo que adora ao Senhor. Há um pouco tempo atrás eu estive na Filipenses também, e é bom você chegar em um lugar e sentir a presença de Deus. É bom você entrar em um lugar e falar: rapaz, existe algo diferente neste lugar. E a primeira vez que nós chegamos aqui, ficamos lá no fundo, observando. Aí quando eu cheguei em casa eu falei: Emily, a presença do Senhor está naquele lugar. E quando a presença do Senhor está no lugar, as coisas vão acontecer. Talvez não aconteça da forma que nós queremos, mas sim vai acontecer. Então, meus irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui, como eu falei. Mas nós precisamos falar da palavra de Deus. Nós, como os cristãos, precisamos entender que nós precisamos pregar, falar, conversar da palavra de Deus. Amém? Então eu convido os irmãos a abrir a sua espada, a palavra de Deus, aquela que nos guia, né? Nos momentos difíceis. Pense um dia meio complicado hoje. Só a graça de Jesus. Mas nós estamos aqui para isso. Se for fácil, meus irmãos, não tem história para contar. A gente precisa passar por algumas dificuldades, né? Para que nós possamos nos alegrar também e daqui a um tempo ter experiência para contar, né? Falar: não, rapaz, naquele dia eu passei por isso. Amém, meus irmãos? Peço que os irmãos abram a Bíblia de vocês no livro de Romanos, no capítulo 15, nos versículos 5 ao 7. Amém? A minha versão diz assim: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentimento uns com os outros, segundo Jesus Cristo, para que, com uma só mente e uma só boca, glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, receba uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Meus irmãos, hoje nós temos uma missão: sair daqui com a mesma mente e a mesma boca. Nós estamos vivendo um tema unânimes. E para estar uniformizado, daqui a um tempo, né, Lucas? Vai chegar a nossa camisa e vai estar a igreja toda com a mesma camisa, todo mundo bonitinho. E é engraçado que todo mundo sai junto, aí as pessoas olham logo. Quando todo mundo está com a mesma camisa, com a mesma roupa, as pessoas na rua olham: o que está acontecendo diferente? Está acontecendo que nós estamos cada dia mais, sabe, nos enchendo dessa fé. Essa fé que transborda o nosso coração e faz anunciar o Evangelho. Mas precisamos ter somente uma mente e uma boca. Como assim, Mike? Só uma mente e só uma boca? Uma mente, pastor, para pensar da mesma forma. Uma boca para falar as mesmas coisas que estão aqui na palavra de Deus. Temos que começar a entender a mesma coisa e pregar a mesma coisa. Porque na união que a bênção do Senhor se estabelece. E quando, né, Deus me trouxe esse texto, é engraçado quando tem um tema, os textos começam a aparecer na nossa mente, né? Poxa, isso aqui fala sobre união. Muitos lembram logo de Atos 2, que foi quando nós estávamos unidos lá e o fogo desceu. Então começa a aparecer alguns temas e aí apareceu esse texto na minha mente. Eu falei: Deus, verdade. E Deus falou assim: meu filho, para que haja uma união, para que o Evangelho de Cristo ele se espalhe, precisamos estar com uma só mente e uma só boca, juntamente com os nossos líderes. Uma igreja, ela não permanece quando nós não estamos pensando exatamente o que nossos líderes estão pensando. Engraçado que o pastor ele falou sobre, né, o que nós estamos fazendo ali dentro da igreja e toda essa semana trabalhando. É porque nós escolhemos viver exatamente aquilo que nossos pastores determinou para a gente viver. Meus irmãos, teve um certo período, e Emily vai vir aqui, né, minha esposa, falar sobre o casamento, pastor, ela vai vir, mas eu vou dar só uma pitadinha. Antes de começarmos a construir casa, né, acho que já estávamos noivos,
Eu falei assim: meu pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu preciso conversar com o senhor, o senhor pode vir um dia? Amém, vamos marcar um dia. Chegamos, nos reunimos com o pastor e falou: pastor, eu quero conversar com o senhor o seguinte. Esses aqui são os meus planos. Nossos planos são isso aqui. Nós queremos construir nossa casa, nós queremos fazer, não queremos fazer uma festa, nós queremos ter uma recepção. São esses nossos planos aqui, pastor. Eu quero que o senhor saiba. Somente isso. Eu quero que o senhor saiba nossos planos, para que o senhor esteja orando pelas nossas vidas, para que os seus pensamentos, pastor, sejam igualitários aos nossos. Porque quando o nosso pastor, o nosso líder, ele sabe o que nós estamos querendo, ele vai orar em cima daquilo. E eu peguei essa visão e falei: poxa, meu pastor ora pela minha vida, amém? Pastor ora pela vida de todos. É muita gente, mas ele ora. Mas quando ele sabe os nossos segredos, quando ele sabe os nossos objetivos, quando ele sabe aquilo onde nós queremos chegar, fica mais fácil, igreja. Porque em algum momento ele pode estar nos abençoando, pode estar repreendendo a coisas que nós não estamos enxergando. Nós precisamos entender que a igreja, ela precisa estar ligada com os líderes. Não importa quem seja, qual ministério seja, nós precisamos estar 100% ligado com os nossos líderes. Existe muitas vezes divisão na igreja. Não, se aquele fulano está fazendo, eu não vou fazer. Não pode mais existir isso. É uma igreja só, é um pensamento só, é um Deus só. Precisamos viver ligados o tempo todo. Ah, mas poxa, sexta-feira tem reunião dos homens, mas é o irmão fulano, eu vou nada. Meus irmãos, não é assim que a banda toca, não. Não é a sua vontade, é a vontade dele. Precisamos parar de achar que nós temos o direito de escolher alguma coisa. Quando nós aceitamos a Cristo, nós entregamos a chave da nossa vida para Ele. E se nós queremos realmente viver em uma união, precisamos ter a certeza que Ele está na nossa vida e que Ele vai fazer na nossa vida o que Ele quer. E muitas das vezes, muitos direcionamentos vêm dos nossos líderes aqui na terra. Porque foi assim no passado e vai ser assim agora e vai ser no futuro. Quando nós falamos de líder e falamos de um povo que talvez não obedeceu, nós lembramos de Moisés, né? Nós lemos a Bíblia, sabemos o que aconteceu, mas mesmo assim continuamos fazendo os mesmos erros. Por que será, igreja, que nós nos desobedecemos nisso? No seguir o direcionamento de um líder, de seguir o direcionamento de um homem ou uma mulher de Deus. Nós vimos Deus usar aquelas pessoas, nós vimos Deus agir através da vida daquelas pessoas, mas mesmo assim nós queremos que o nosso eu, o nosso ego, né, sobressaia. Igreja, nós precisamos ser humildes o suficiente e aceitar que nosso líder é homem e mulher de Cristo. Imagine se a congregação onde eu estou hoje rejeitasse a vinda do pastor para cá. Eu não estaria aqui hoje falando com os seus irmãos. Não teríamos uma vigília maravilhosa. Não teríamos, Lucas, essa conexão que nós estamos com os jovens. E a bênção do Senhor não estaria caindo sobre as nossas vidas. É um só Deus, igreja. É um só povo. É um só líder. Olha, um só líder não. Hoje nós temos 3 pastores, hein? Nosso pastor Pereira, que também já é meu também. Nosso pastor Naldo, nosso pastor Rosivaldo. Olha como o cálculo de Deus é diferente. Alguns meses atrás tínhamos um pastor, uma pastora lá embaixo. De repente nós temos 3. E pode ter certeza que se precisar de qualquer um, ele vai estar lá. É assim que Deus faz quando nós estamos debaixo do direcionamento de Cristo. O líder, ele vem com a ideia e o povo, ele abraça. Rapaz, eu sempre falo com o pastor, olha, pastor, às vezes o senhor fala algumas coisas e eu fico assim de cara. Eu falo, meu Deus, pelo amor de Cristo. Não é possível que o pastor está pensando essas coisas aí. Mas eu chego em casa, tomo um banho, eu falo, ó, Emily, começa a trabalhar aqui, começa a escrever, começa a falar com Emily, ó, Emily, não precisamos fazer isso aqui, precisamos... Porque eu vou estar vacilante, igreja. Eu preciso estar conectado, Lucas, com os meus líderes. Primeiro nós temos que gostar dos nossos líderes, porque precisamos orar pelos nossos líderes. Precisamos estar sempre atentos para os nossos líderes. Vem cá, mas que negócio aí que só falando de líder. Olha com o papai lá, ó. Não é comigo não, é com ele lá.
nós precisamos aprender a honrar nossos líderes, para que haja união nesse lugar. Talvez em algum momento, né, perdemos o contato, talvez em algum momento nos chateamos. Não é fácil conviver em unidade. Várias mentes, várias culturas, várias manias. Mas quando nós nos humilhamos a Cristo, Ele nos ensina a fazer isso. Ele nos ensina a ser a ser unânimes. Porque, igreja, vamos ser sinceros, como é que nós vamos levar essa fé para o mundo se aqui nós não estamos praticando essa união? Não tem como. Precisa ser unido aqui. Precisa estar aqui cheio do Espírito Santo. Precisa que a glória do Senhor caia aqui e a gente vá. Aí lembramos de Atos 2. Fiquem lá, esperem, busquem. Quando o negócio desceu, quando o fogo desceu, agora ide. E chegou até nós. Precisamos ser igreja. A dor do irmão é nossa dor. A alegria do irmão é nossa alegria. Poxa, infelizmente meu irmão passou por uma situação lá, mas olha, meu irmão, a sua dor é minha dor. O que é que você precisa? Eu não preciso que você seja aqui comigo. Eu vou ficar aqui com você calado aqui, do seu lado. Bota aqui a cabeça aqui e vem chorar aqui. Pode chorar. Mas no momento de alegria, esteja lá. Se alegre com a vitória, se alegre com o carro chegando novo do irmão. Se alegre com o irmão abrindo um negócio. Se alegre com o irmão crescendo, evoluindo. Porque certamente o Deus que abençoou o irmão abençoará você. Quando nós torcemos pela união, pela bênção dos nossos irmãos, pela bênção dos nossos líderes, aleluia. Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento que os nossos líderes muitas vezes não podem ter uma bênçãozinha. Tá roubando, né? Esse dízimo aí tá uma bênção. É o que nós mais vivemos. Às vezes os líderes, e aí líderes, não tenha medo de ser abençoados. Não podemos ter medo de ser abençoados, porque às vezes Deus quer nos dar a bênção, mas nós ficamos com medo. E será que o povo vai falar? Isso não é de Deus não, líder. As bênçãos de Cristo vai cair sobre a sua vida, e amém. Deixe Deus abençoar a sua vida. Sabe por quê? Porque o liderado vai falar, Cristo abençoou ele porque ele está seguindo um caminho. Ele vai seguir o mesmo caminho e todo mundo vai ser abençoado. Precisamos estar debaixo da liderança dos nossos líderes o tempo todo. Não podemos sair nem para a direita, nem para a esquerda. Precisamos ser com nossos líderes. Olhe para o seu irmão do seu lado e diga assim: a partir de hoje, eu vou ser com o meu líder. Por mais que meu líder às vezes vinha com um negócio diferente. Olha aí, vi umas risadas aí, eu falei. Às vezes aparece em cima da hora, né? Me lembro a primeira vez que o pastor, né? Não, Mike, estava no GM. Não, Mike, quarta-feira você vai na igreja lá pregar. Eu falei, pastor, hoje é terça-feira, pastor. Não, varão, amanhã, quarta-feira, eu falei, não vou não. Você vai, eu falei, não vou. Você vai, eu falei, não vou. Você vai, então vou então, pastor. Às vezes é assim. Às vezes o líder pega desprevenido. Mas é bom que você esteja preparado, tá? Seja preparado, porque de repente chega um negócio aí. Amém, meus irmãos? Mas para ter uma só mente e uma só boca, muitas vezes é preciso renunciar nossas certezas. Muitas das vezes, para que tenha uma comunhão em um lugar, nós precisamos renunciar às nossas certezas. E aí é o interessante que eu queria ler com vocês uma história muito conhecida, de uma pessoa muito conhecida na Bíblia, que é Paulo. Nós vamos ler 2 textos e nós vamos trabalhar mais sobre isso. O primeiro texto está lá em Atos 15. Peço que a igreja abra lá, Atos 15. É uma história conhecida, os irmãos muito provavelmente já leu esse texto. Atos 15, no capítulo 36. No versículo 36, Atos 15, 36. Os irmãos já estão passando o olho, já estão sabendo mais ou menos o que é.
Aqui tem povo de escola bíblica. Glória a Deus. A partir do 36, 15:36. E alguns dias depois, Paulo disse a Bernabé: retornaremos para visitar nossos irmãos por todas as cidades que já pregamos a palavra do Senhor e ver o que eles fazem. E Bernabé decidiu levar com eles João, cujo sobrenome era Marcos. Mas Paulo não achou bom levar com eles aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E a discussão foi tão forte entre eles que eles se separaram um do outro. Assim Bernabé tomou Marcos e navegou para Chipre. Aqui até aqui, meus irmãos. Nós conhecemos esse texto. Nós sabemos quem foi Paulo. E engraçado que Paulo é um grande líder. Alguém duvida que Paulo foi um grande homem de Deus? Não. Mas em um momento teve um choque. Em um momento Paulo ele teve uma ideia. Bernabé, observamos que no primeiro momento ele aceitou. Ele ia fazer aquilo que Paulo direcionou. Mas ele deu uma ideia, falou: Paulão, eu quero levar Marcos. Não. Como é que você levar esse homem aí, que na outra obra ele vacilou? Não, ele vai nos deixar na mão. Não, Paulo, não é assim não. Aí eu imagino que naquele momento, 2 teólogos, não sei, seminaristas, estudantes, leitores de muitos livros, começam: não, mas por que isso? Por que? Sabe de uma? Siga seu caminho, que eu vou seguir o meu. E eles se separaram, igreja. A obra de Deus continuou. Eu creio que Paulo fez aquilo que tinha que ser feito, e Bernabé também fez aquilo que se fez. Mas talvez, com essa separação, algo ficou faltando. Certamente, se tivesse todos esses juntos, poderia ser maior. Entende o ponto? Poderia ser maior a obra de Cristo. Imagine se aqui dá 4 nomes, né? Bernabé, Paulo, Marcos, e eu acho que Paulo chamou outro. Silas, não é isso? Exatamente. Mais embaixo ele chama exatamente Silas. Imagine se tinha esses 4 homens trabalhando juntos. Se tivesse esses 4 unidos em um só propósito, seria muito maior as maravilhas de Cristo. Mas por causa de uma discussão, se separaram. E nós estamos falando de Paulo, um homem que nós temos como exemplo. Acontece, igreja, não é fácil viver unidos. Não é fácil viver o mesmo pensamento dos nossos líderes em alguns momentos. Não é fácil. Está, às vezes, 100% colado. E às vezes nós somos agitados, meu pastor. E que não, eu não vou não. E aí, meu irmão, há uma quebra. Há uma quebra de aliança que Cristo não se alegra. Cristo não quer isso. Cristo quer união. Eu penso que Cristo ele quer viver, sabe, não só as igrejas batistas, mas tantas igrejas que têm a presença de Cristo e que vivem em mundos diferentes. Eu estou tendo a oportunidade de estar no seminário e tem várias pessoas de várias outras igrejas, batistas também, outras igrejas, e em determinados assuntos nós temos o mesmo pensamento. Claro que tem alguns pensamentos diferentes, mas tem hora que sempre chega no mesmo ponto. É um só Deus. Mas nós muitas das vezes nos separamos e não fazemos nada para voltar atrás. As nossas certezas permanecem e ponto final. Mas Paulo ele nos ensinou que mesmo ele sendo Paulo, ele sabia que o erro dele precisava ser corrigido. Ele sabia que a certeza dele não significava nada. E aí eu peço aos irmãos que abram lá no livro de Timóteo, segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, no versículo 11. E nós vamos entender como nós precisamos renunciar
as nossas certezas. Segunda carta ao Timóteo 4:11. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz contigo, porque ele é proveitoso no meu ministério. Glória a Deus. Todos são proveitosos no ministério. Aquele que talvez um dia, meu irmão, você quebrou uma aliança, faça novamente essa aliança. Aquele que talvez um dia te traiu, ficou te devendo uma grana, fez algo com você que até hoje tem aquele negócio no coração. Esse é o momento de nós estarmos unidos novamente. Esse Marcos que Paulo está falando é o mesmo de lá de Romanos. Interessante que ele fala assim: Timóteo, ele me é proveitoso. Sabe o que significa, meus irmãos? Marcos, ele errou, ok? Talvez ele tenha dado um pé para trás. Talvez novo, não aguentou aquela pressão, aquela agonia, falou: vou partir, Só que durante esse ano, provavelmente ele fez algo bom, viu? Porque chegou aos ouvidos de Paulo que ele estava sendo proveitoso o evangelho. E aí agora eu vou colocar, né, algo que eu penso. Estava Paulo lá, falando: rapaz, esse menino vai ser bom aqui, viu? Mande ele vir aqui, que eu vou ter um discipulado com ele, eu vou bater um papo com ele, eu vou pedir perdão a ele e vou direcioná-lo, porque ele é proveitoso. Meus irmãos, não jogue fora aqueles que te traíram uma vez. Não jogue fora aqueles que por algum motivo vocês quebraram a aliança. Pense naquela pessoa que talvez tenha sido uma pedra no sapato. É esse que Cristo também quer usar. Às vezes nós estamos com o nosso ego tão afiado que achamos que porque eles erraram no passado, eles não vão ser mais usados por Deus. Olha a prova aqui. Nós estamos falando de Paulo, igreja. Paulo entendeu que ele errou lá, ele foi 2, ele dividiu, mas que agora ele precisava ser 1. Ele: não, Timóteo, meu filho, traga ele, porque ele é proveitoso no ministério. Igreja, quem está falando isso era Paulo. E aí eu imagino, né, Paulo escrevendo aqui a carta e quase chorando, falando: meu Deus, o que eu fiz lá? Causei uma separação. Mas Deus sempre nos dá a oportunidade de voltar atrás. Ele sempre nos dá a oportunidade de fazer novo. Igreja, nós estamos vivendo isso aqui. Existia uma igreja formada na suburbana lá embaixo. E existe uma congregação no Alto do Cabrito. E que hoje nós estamos aqui sendo um. Como tem sido bom, Lucas, viver esse momento com os jovens. 4 meses mais ou menos que nós estamos juntos, meus irmãos, é maravilhoso. Tem dia que a gente marca uma reunião de terça-feira aqui, né? Se a gente não se concentrar num tema, a gente fica aqui conversando a noite toda. É porque nós somos igreja. É porque nós somos unânimes. Nós entendemos que nós queremos a mesma coisa. É que a palavra de Deus, ela se espalhe por toda uma nação. Nós queremos que o amor que nós sentimos, que nos constrange muitas vezes, meus irmãos, nós queremos que constrange outras pessoas. Às vezes, ler a palavra de Deus nos confronta, mas nós respiramos falando verdade, Deus. Precisamos ter o sentimento de amor para que essa palavra confronte outras pessoas. Não podemos, igreja, ficar só para nós. E talvez com a nossa desunião, essa palavra nunca chegue a essas pessoas. É bom, igreja, conviver em um ambiente que todo mundo fala a mesma língua, que todo mundo crê em um só Deus. Igreja, nós vivemos. Eu era uma pessoa muito assim, igreja. Os meus, Lucas, os meus. Os meus, não. Minha mãe, meu pai, meus amigos ali, minha esposa, a Pan, esses aqui são os meus. Então, pelos meus eu mato e morro. Eu era assim. O outro eu vou tratar bem, mas o outro é outro, os meus é meus. Só que quando Cristo ele te chama para algo, ele fala: ó, os meus tem que ser seus também. Se todos é meu,
dele do que ser seu, Mike. Não tem essa que é só aqui sua panelinha, não. Abra essa panela para ser um panelão. E eu falava, não, Deus. Aí eu sempre falava uma frase com ele: eu não gosto muito de gente, porque gente é complicado. Eu prefiro lidar com os bichos. É só eu que falava isso? Tem muito aqui que fala, é melhor lidar com bicho do que lidar com gente. Que eu tenho meu gato lá, eu tenho meu cachorro. É melhor do que... Mas quando Cristo, ele vai entrando na sua vida, e ele vai cortando, meu irmão, e dói. Escovão na ferida, para limpar. E ele começou a falar, meu filho, negativo, você tem que ser um com aquele que você gosta e com aquele que você vai passar a gostar. Porque aqui não tem mais esse negócio que ninguém não gosta do outro, não. Amém? Glória a Deus. Todo mundo gosta um do outro. Talvez você tenha um pouco mais de aproximado do outro. O outro seja um pouco mais próximo. Normal. Todo mundo tem isso. Mas todos aqui somos um. O amor é igual, amém? Amém? Glória a Deus. O amor é só um. Não tem esse negócio, não. Talvez realmente, exemplo, existe Igor, pastor. Igor é meu amigo. Igor, eu sou conselheiro de Igor, meu conselheiro. Meu conselheiro ali atrás, ali, ó. Nome de Deus. Mas ele é meu amigo, Lucas. Nós sofremos junto com o mundo na Fonte Nova. Sofremos junto lá na Fonte Nova. Talvez eu não seja tão amigo do outro, mas eu tenho que amar da mesma forma. E quando nós queremos aprender isso, queremos ser mudados nisso, é até um pouco mais fácil. Mas quando nós queremos resistir, aí temos que tomar umas lapadas. Queira viver aquilo que Deus quer para a sua vida. E ponto. É ser um com todos. É fazer o que Paulo fez. Se arrependeu e falou, meu amigo. Eu vejo o Paulo falando assim, meu amigo, eu te amo. Me perdoe. Naquele momento ali eu estava estressado. Eu ia ter que planejar, viajar por todos os outros lugares que eu já tinha passado. Eu ia sofrer perseguição. Eu estava pensando que podia ser preso. E eu fiz isso por você, meu irmão. Mas hoje você é o que? Proveitoso no ministério. Igreja, não podemos deixar aqueles que estavam aqui de mão. Sabe aquele que estava aqui? Aquela pessoa que, sabe? Ela precisamos ser um com ela também. Precisamos ir lá e tentar resgatar ela de novo. Eu não sei, talvez o que aconteceu, mas precisamos amar ela da mesma forma que Cristo nos amou. E interessante, vamos voltar lá em Romanos. Porque é assim, minha igreja, a gente somos jovens, mas somos Bíblia, tá? Somos EBD, não, Lucas? Glória a Deus. Somos jovens, somos Bíblia. A gente lê a Bíblia. Minha professora comprou umas Bíblias de estudo, aí eu falei, glória a Deus. Estudar, meu conselheiro, tem que estudar. Porque senão a gente está na rua aí, daqui a pouco alguém para a gente. Vem cá, varão, o que está escrito aqui? Não sei. E aí? Como é que nós vamos espalhar essa fé evangélica? É comer Bíblia. Talvez o dinheiro que ia ser para um negócio diferente passa de 10 vezes e glória a Deus. Vamos lá. 15:7 é o que diz, portanto, receba-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Aleluia! Precisamos receber aqueles como Cristo nos recebeu. E é o interessante que não venha dizer que Cristo recebeu você, Lucas, todo bonitinho. Cristo nos recebeu tomando umas cachaças. Cristo nos recebeu quando nós fumávamos. Cristo nos recebeu quando nós era fofoqueiro. Cristo nos recebeu quando a gente era isso. E aí os adjetivos vai surgindo. Você vai lembrando o que você era antes de Cristo. Mulherengo. Eita, que enchia os varão. Sexta-feira saía do trabalho, ia pro samba. Cristo te recebeu assim, varão. Cristo te recebeu todo acabado. E por que nós não queremos receber os que estão acabados? E por que nós não amamos os que estão destruído? Quem somos nós para julgar aqueles que nesse momento não estão aqui? Se Cristo não nos julgou,
Se a gente fosse passar o microfone para cada pessoa aqui e contar da onde Deus nos tirou, era outra vigília. Ou eu era rapaz, na minha casa não tinha nada porque era só cachaça. Quantas pessoas antes de entrar na igreja não tinha a casa, só tinha as paredes, porque o dinheiro era todo na cachaça, na bebida, e Jesus transformou. Mas Jesus pegou você lá todo acabado. Precisamos ir atrás dessas pessoas, precisamos receber essas pessoas com todo o nosso amor. Às vezes, igreja, tem algumas denominações, e não queremos falar mal de nenhuma, pelo contrário, mas às vezes ela ensina de forma diferente, coisas erradas, mas ela aceita todo mundo. Tem denominações que a pessoa chega lá, e a pessoa abraça, pega, coloca no colo, dá roupa. Mas às vezes nós que conhecemos a palavra verdadeiramente, que estamos debaixo de uma liderança da parte de Cristo, não fazemos isso. E aí a pessoa vem e vai. Precisamos receber as pessoas para que seja um conosco aqui. Precisamos começar a receber as pessoas para que seja um aqui. Porque essa pessoa não tem o mesmo pensamento que nós. Talvez ela enxergue a Deus como aquele velho barbudo sentado em um lugar que só faz mandar, porque o pai dela era assim. Talvez ela veja a igreja como um lugar que só tem ladrão, porque passaram isso para ela. E como vai mudar esse pensamento? Como é que a gente vai pegar esse pensamento errado e trazer para o certo que nós vivemos? Recebendo eles. A igreja está preparada para receber esse povo? Eu quero ouvir um amém. A igreja está preparada para receber esse povo? Vou perguntar de novo, meu pastor. A igreja está preparada para receber esse povo? Glória a Deus. Então manda vir, Jesus. Manda vir, Pai. Mais criança para a embaixada. Mais criança para a mensageira. A galera lá me chama de condução. Que vou passando na rua, vai entrando. Eu não sei. Ora para que Deus abençoe para comprar um carro maior. Não está dando mais, vou à igreja. Porque eu posso ir, pode. Mas eu sou pequeno, não importa não, meu. Venha. Não, quem pode ir? Quantos você tem? Venha, pode ir. É isso, igreja. É amar aqueles que ninguém ama. Uma reunião, algumas reuniões passadas da embaixada, Deus estava trabalhando na minha vida. Eu falei, Deus, eu vi esse menino meio, sabe? Eu falei, não. Aí Deus falou assim, Mike, ninguém ama esses meninos. Ninguém nunca disse que ama esses meninos. Eu falei, é verdade, Deus. Fizemos um culto na embaixada e falamos sobre Jesus. Sabe que eu e Emily fizemos, né? Ó, igreja, isso aqui foi Deus que mandou. Sentamos, pastor, botamos ele sentado e lavamos os pés de todas as crianças. E falamos assim, ó, eu amo você. Tá vendo, Emily? Ama você. Muitos desses meninos, nunca, meu conselheiro, viu o pai falar eu te amo. Mas eles vão lembrar que uma pessoa da igreja falou que ama ele. Precisamos aceitar essas crianças do jeito que vem. Ah, que faz barulho, vai fazer barulho agora, mas depois vai parar. Deixa ela vir. E quando nós estamos fazendo esse ato, falamos, ó, eu estou aqui para servir você, velho. Como assim, Mike? Você é conselheiro? Não importa, eu estou aqui para te servir, porque eu te amo. E a gente olhava dentro do olho da pessoa falando, rapaz, eu amo você. E o olho da criança se enchendo de lágrima. Algumas semanas depois, 2 embaixadores aceitaram a Jesus. No culto das mensageiras, não sei quantas meninas aceitaram a Jesus. Porque nós transmitimos esse amor que Cristo transmitiu para a gente, igreja. Não podemos deixar esse amor só para nós. Precisamos pedir a Deus para amar aqueles que nós não conhecemos ainda, para que quando eles cheguem, nós falamos, eu te amo, mas ele sinta que é de verdade. Igreja, muitas crianças, mudou um pouquinho o assunto, muitas crianças na escola é taxada como, isso aqui vai ser marginal. A professora discrimina por cada cor às vezes, porque às vezes chega com a canela toda suja de barro, que mora dentro da lama. E quando ela vai para a igreja, ela vai ver o quê? Vai ser julgada? Não, ela vai ser amada.
Então eu me lembro que eu falei assim: olha, se a professora falou com vocês que vocês não valem nada, isso é mentira, porque vocês são preciosos para Cristo. Quando eu falei assim, igreja, eles olharam para mim assim e lembraram que certamente já falaram isso para ele. Sabe por quê, igreja? Porque falaram isso para mim. Falaram que ia dar para marginal. Falaram que, esse menino aí vai acabar igual o tio. O pastor conhece a história da minha família. Teve uma situação muito tempo atrás. Mataram meu tio de uma forma, né? Hoje em dia estamos, né, acostumados a ver isso, mas naquele tempo não tinha isso. E foi uma tragédia no Cabrito, todo mundo ficou sabendo. Existia uma rivalidade muito grande entre ruas e famílias. E falavam: esse menino aí, ele vai ser pior do que o tio. Não vai dar pra nada não, meu irmão. Ainda mais, meu irmão, quando eu era criança. Eu era uma criança imperativa. Então eu ia estar aqui correndo na igreja aqui, ó, batendo, subindo. Eu era assim. E olhavam para mim e falavam assim: esse aí não vai dar em nada. Ele não passa de 18 anos. Eram as palavras que olhavam para mim, meu irmão. Mas eu escolhi ser um com Cristo. E as coisas mudaram. Mas o conselheiro, meu conselheiro, Ailton, sabe por que eu nunca esqueço dele? Porque ele me amou. Ele chegava assim: Mike, se controle. Se controle, Mike. Meus irmãos, era a paciência que ele tinha que ter. Uma vez eu fui para o aniversário dos irmãos da embaixada, dos meninos da embaixada. Eu bati no aniversariante. O pau fechou lá, eu bati no aniversariante. Ele: Mike, como é que você vem para um aniversário e bate no aniversariante? Eu: ai, meu Deus. Mas eu estou aqui, igreja, porque ele me amou. Porque ele me aceitou como um menino que ninguém queria. Às vezes as irmãzinhas da igreja, eu perdoo todas elas. Não queria que eu estivesse perto, não. Às vezes tinha apresentação, vamos falar sobre Moisés. Aí leva para mim assim, eu já com aquela cara de menino retado, botava força ao menino. Mas para a glória do Senhor, igreja, eu estou aqui agora. Tentaram lançar palavras negativas, tentaram profetizar coisas que não vêm da parte de Cristo, mas um conselheiro que foi com Cristo me aceitou e eu estou aqui. Por isso que o trabalho não é em vão. Por isso que nós precisamos aceitar todos da forma que vem. Não podemos aceitar tudo que o mundo diz, completamente diferente. A igreja é para todos, mas não é tudo que tem que estar na igreja, não. Nós sabemos disso. Nós precisamos continuar com a nossa fé inabalável, continuar firmes, porque olha o fruto aqui. Vocês estão vendo uma pessoa que é improvável. Improvável, igreja. Minha família, meu Deus, se for contar a família de meu pai como era, a família de minha mãe destruída, mataram o irmão de minha mãe, depois o pai de minha mãe morreu, e aí se dividiu. Sabe que antigamente era assim, né? Quando o pai morria, um irmão ia para um lugar. Todos nós sabemos aqui, né? Meu pai vinha de uma família de religiões de matriz africana. Meu pai conta que minha avó deixava um cavalo tomando conta deles. Como assim, Mike? Meu pai disse que estava em casa, quando botava o pai para a rua, o cavalo fazia assim, ó, com a cabeça. Eles voltavam. Aí ia outro: olha lá, Márcio. Aí ia abrir o portão, o cavalo fazia assim, ó. Aí tive que perguntar à minha avó era verdade. É que eu fazia isso, que eu fazia. Eu falei: não, minha avó, precisa saber não. Amém, já acabou, graças a Deus está conosco agora. Mas eu era improvável. Só que uma igreja me aceitou. A Rocha Eterna me aceitou, pastor. A congregação ali me aceitou, mesmo eu sendo retado. De repente o pastor falou assim: não, Mike, olha que o pastor... vou comprar bateria para você tocar bateria, para você gastar energias. Eu não quero não, pastor, que negócio de bateria. Não, você comprou foi pro outro, não comprou para mim não. Porque tinha mais menino, né? Aí de repente ele falou: não, Mike, venha tocar bateria. Não quero não, pastor. Só que o pastor, ele me amava. Precisamos amar o outro. Ele falou: Mike, então será que você não quer bateria não? Eu vou comprar um baixo para você tocar. Aí eu comecei a tocar um baixo na igreja. Quando eu pensava que não, aquele menino retado estava na frente da igreja tocando baixo.
Porque a igreja me amou. Como eu não vou amar o outro? Como nós não vamos amar? Se Cristo me amou. Se Cristo amou você, igreja. Precisamos ser um nesse amor. Precisamos pregar o amor. Às vezes nós chegamos no ambiente que nós estamos finalizando. Chegamos no ambiente, pegamos o microfone e queremos doutrinar as pessoas. Queremos apontar o dedo. Queremos viver um mundo lá fora. Vamos viver o amor? Quando a igreja se for Lucas, no amor de Cristo, as cadeias vão ser quebradas. Os muros vão cair. É o amor. É fácil? Não é fácil. Eu sei bem disso. Amar, rapaz, sabe por quê? A gente tem um senso de justiça, meu pastor. Nós temos um senso de justiça que vontade de desganar, ou é só eu que passo por isso aqui? Só eu que sou retado. Todo mundo tem isso. Mas quando nós pegamos esse nosso sentimento e colocamos o amor na frente, que isso nos constrange. E olha, meu irmão, que eu sou constrangido todo dia. Todo dia Deus me constrange de uma forma diferente. Que eu falo assim, ó, até aqui já tá bom. Não tá não. Você pode andar mais um pouquinho, tá, Mike? Mas Deus, não, você pode ir mais um pouco. E se nós continuarmos, meu irmão, igreja, nesse propósito, vivendo essa fé, vivendo o único Deus, vivendo o amor de Cristo, pastor, vai ter que aumentar a igreja, vai ter que abrir mais congregação, porque o mundo não vai resistir, igreja. Quando o amor de Cristo é pregado, o mundo não resiste. Não tem diabo que se levante que não caia. O amor de Cristo é poderoso. A palavra de Cristo, há poder na palavra. Então vamos começar a pregar a palavra. Jovens, nós temos que pregar a palavra. O jovem hoje tem que pregar a palavra. É isso aqui, ó. Ah, fulano de tal falando no Instagram. Tá, vem aqui, ó. Ah, porque fulano de tal falando no YouTube. E aqui diz o quê? Ah, porque a Bíblia fala, qual é a sua Bíblia? Qual versículo que é que fala? Porque nós queremos viver muito o que o mundo traz para aqui, o que outros líderes trazem para aqui, mas vamos viver o que nós falamos no começo, vamos viver o que o nosso líder aqui traz, o direcionamento daqui, para que o amor de Cristo, meu irmão, ele sobressaia. Que Deus abençoe a vida de cada um. Foi muito bom estar aqui, né? Falando um pouco da nossa vida, do nosso testemunho também, né? Que nós somos um testemunho vivo. Estarei mais vezes aqui. O pastor já prometeu que, né? A varoa vai vir aqui. Que ela não gosta muito dessas coisas, não. Fica com vergonha. A morena fica branca. Mas que Deus abençoe a vida dos irmãos. E estamos aqui da igreja. Qualquer coisa que precisar, pede o número a Lucas ali. E pode ligar que nós estaremos sempre à disposição. Amém, igreja? Glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus? O mês da juventude começa com panela de pressão. Foi panela de pressão, não? Que panela de pressão? Foi temperatura alta. Eu estava ali todo me remoendo ali no banco ali, ó. Porque essa mensagem serviu para começar em mim. Serviu para você? Serviu ou não serviu? Então viva essa mensagem. Então viva essa palavra. Porque nós precisamos ser um. Porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mike, que Deus te abençoe. Se você não crê que Deus pode transformar uma vida, você não está no lugar certo. Porque quem falou aqui, acabou de pregar aqui, foi alguém que Deus transformou. Alguém que era improvável, alguém que era imperativo, que fazia uso de medicamento para acalmar a sua imperatividade, e que hoje está no seminário, aleluia. E que, se Deus permitir e quiser e confirmar o propósito, poderá ser um pastor em nome de Jesus, para servir ainda mais o reino de Deus, para a glória do Senhor. Que o Senhor direcione a sua casa, a sua família, e que nós, como igreja do Senhor, nós possamos pegar os conselhos aqui apresentados diante da palavra de Deus e do seu testemunho pessoal,
e colocarmos em práticas em nossas vidas, para sermos unânimes em lutando pela fé evangélica. E o nome do Senhor será glorificado em nome de Jesus e para a glória de Jesus.